Senhor presidente, senhoras senadores e senadoras, eu queria inicialmente tecer algumas considerações sobre as elogiosas palavras que nos foi dirigido pelo nobre e estimado senador Eduardo Girão. Realmente fomos com muita boa vontade, já falamos na Legião Brasileira da Boa Vontade, eu me associo a Vossa Excelência pelas congratulações, pelo reconhecimento desta grande entidade que tem realizado muito pelo Brasil. Quando Vossa Excelência falava no PAF, me lembrava do Alzires Zaru, que foi o fundador. Então, uma pessoa tão conhecida no Brasil, e os relevantes serviços prestados por essa instituição a todo o país. Todos os estados têm uma célula nas cidades da Legião Brasileira da Boa Vontade. Mas com relação à crise da polícia do Ceará, que já vem se repetindo há vários anos em vários estados. Isso a gente vê com grande tristeza. Eu, aliás, queria lembrar também ao nosso senador Eduardo Girão, que também o nosso senador Tasso Gereissati também participou daquela comissão, teve uma atuação muito expressiva, como Vossa Excelência, com o espírito de religiosidade, solidariedade humana, o espírito de humanidade, lembrou-se daquela crise que estava se abatendo sobre o Ceará, podendo ser uma metástase, ou seja, um efeito dominó em todos os demais estados da federação. Então, Vossa Excelência, eu queria cumprimentá-lo pela brilhante ideia e jamais poderia deixar de atender um convite honroso feito por Vossa Excelência e ao Estado que me viu nascer e me viu crescer. Quer dizer, aquilo foi, digamos, uma experiência. Eu, sinceramente, não gostaria de entrar em uma corporação militar como eu entrei naquele dia no 18º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. Quer dizer, militares jovens ainda, encapuzados. Quer dizer, uma coisa dantesca que eu vou me permitir não fazer maiores considerações, porque já solucionou. Quer dizer, o bom senso, Deus nos abençoa a todos no sentido de buscar o entendimento. Mas quando nós falamos aqui em crise do Estado, numa parte ao nobre senador Marcos Rogério, é exatamente aquilo que nós vimos no estado do Ceará, que é uma repetição do que ocorre em vários estados. A quebra da ordem, do Estado de Direito, da democracia, do princípio da ordem, da disciplina e da hierarquia, que deve ser a mola mestra de qualquer corporação militar, seja das Forças Armadas, que tem primado por esses princípios. Não admitimos jamais. Lembro-me que em 64, em março, ou foi 64, os cabos da Marinha de guerra fizeram um processo de insurreição e resultou naquilo que a história resiste do nosso país. Então, eu creio que isso aí traduz a crise do nosso Estado, das nossas instituições. Daí porque eu sempre falo em reinventarmos o Estado Nacional. Eu sei que a crise se abate sobre todos os Estados nacionais do mundo democrático, claro, e buscamos um redirecionamento. Aqui se falou da teoria de Montesquieu, nos poderes do Estado, na interdependência, na harmonia que deve prevalecer. E creio que isso está consagrado em nossa Constituição. Mas o que nós vimos ali no Ceará foi a quebra da ordem, da hierarquia, da disciplina. Nós vimos uma corporação comandada por coronel, tenentes coronéis, majores, capitão e oficiais. Estava dominada a corporação por cabos e soldados, sem querer desmerecer a função deles. Mas creio que isso é inadmissível no Estado democrático de direito. E daí eu também, a saída, quer dizer, aquilo que nós vimos, quando estivemos com o governador e todo o seu staff da área de segurança, como tivemos na madrugada com os praças amotinados.
E todos os dois, ambas as partes, o cerne era a anistia. E realmente, você não pode conceder a anistia com quem inverte a ordem, a disciplina e os próprios princípios constitucionais. Então, eu queria me congratular com Vossa Excelência pela lembrança, pela aquela iniciativa que teve de nós, quer dizer, extraoficialmente, mas comunicando ao presidente do Senado, que iríamos na busca de uma mediação que, felizmente, aconteceu ontem, domingo, na cidade do estado do Ceará. Mas, senhor presidente, eu queria aqui fazer um pronunciamento sobre os 40 anos da morte de Petrônio Portela, que esteve onde Vossa Excelência está por 2 vezes. 40 anos. E num momento como hoje que a gente vive, a gente faz lembrar a memória do mais importante líder político que o Piauí já teve, Petrônio Portela. Então, senhor presidente, há 4 décadas, precisamente no dia 7 de janeiro de 1980, nós perdíamos precocemente o senador Petrônio Portela, político piauiense da mais alta relevância em nosso país. Nascido em Valença, no interior do estado, em 12 de setembro de 1925, Petrônio iniciou seus estudos naquela cidade e concluiu seu ensino médio na cidade de Teresina, que é a nossa capital do estado do Piauí. Ao lado de seus 11 irmãos, cresceu em um ambiente familiar de forte vocação política. O pai, Eustáquio Portela Nunes, foi prefeito de Valença por 2 vezes. O irmão, Lucídio Portela, foi governador do estado do Piauí entre 79 e 83, vice-governador em 1987 a 91 e senador da República nesta casa de 91 a 99. Flávio Portela Marcílio, que eu acho que o Eduardo era criança, não sei nem se ele era nascido. Flávio Portela Marcílio, também primo do Petrônio, foi governador do nosso estado, o estado do Ceará, no fim da década de 50, e presidente da Câmara dos Deputados por 3 mandatos dos anos 1970 e 1980. Em 47, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Petrônio Portela ingressou na prestigiosa Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no estado de na cidade do Rio de Janeiro. Lá se tornou uma liderança estudantil e se filiou à União Democrática Nacional, a UDN, passando a integrar este partido um grupo conhecido como Bossa Nova, de perfil democrático e republicano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em sua brilhante trajetória como homem público, o advogado Petrônio Portela destacou-se dos mais diversos cargos. Foi deputado estadual em 55 até 58, prefeito de Teresina, de 59 a 62, governador do Piauí, de 63 a 66, senador da República, de 67 a 79, presidiu esta casa, como disse anteriormente, por 2 vezes, de 1971 a 1973 e de 77 a 79. Durante o período militar de 64, o ato institucional número 2 instaurou no Brasil o bipartidarismo. E Petrônio Portela, fiel ao seu perfil liberal, ingressou na Aliança Renovadora Nacional, na Arena. Senhor presidente, assim, durante aqueles anos de acirramento, seu perfil articulador e sua habilidade política se pronunciaram de forma determinante ao contribuir
ao constituir uma articulação altiva, frutífera, digo melhor, no movimento democrático brasileiro, o MDB. A história mostra que o modo inequívoco que o exercício da política está intimamente ligado às contingências do destino, que invariavelmente traz efeitos gravosos e inesperados à vida pública e privada dos seus agentes. De certo, o acadêmico Petrônio não teria como vislumbrar, no frescor da juventude, que a maior parte de sua trajetória política seria trilhada em tempos de intensa turbulência política e institucional. Ao agente político, contudo, cumpre encarar a realidade, digo melhor, tal como se apresenta, e ante as contingências do seu tempo, buscar os melhores caminhos para o cumprimento da missão. É extremamente hábil e perspicaz. Petrônio Portela sabia falar por meio de códigos, de digressões e sufismos, quando as circunstâncias o impediam de falar abertamente. Senhor presidente, assim, durante o regime militar, Petrônio Portela foi um interlocutor confiável tanto para a oposição quanto para o governo. E como ministro da Justiça, seu cargo derradeiro, de março de 79 ao prematuro falecimento em 7 de janeiro de 1980. O nobre piauiense trabalhou em favor dos direitos humanos em contexto inegavelmente complexo. Seu perfil ético e ponderado, sua fidelidade à palavra dada e a sua capacidade de articulação fizeram de Petrônio Portela o fiador da distensão política do Brasil. Petrônio foi, assim, o pai da reabertura política, comandando a transição entre o regime militar e a restauração da democracia. E nesta missão percorreu todo o território nacional e dialogou com todos os segmentos da sociedade, buscando construir uma abertura sólida, serena e pacífica. Era, como se diz no jargão popular, pule de 10 entre as apostas sobre quem seria o primeiro presidente civil após a redemocratização do Brasil. Portanto, senhor presidente, esse pronunciamento eu faço ao celebrarmos no mês passado, digo melhor, no dia 7 de janeiro, os 40 anos da partida de Petrônio Portela, convicto do dever cumprido como cidadão e, sobretudo, como homem público que muito contribuiu para o restabelecimento da ordem democrática do nosso país. Não é, senhor presidente, as palavras. Aliás, ainda tenho mais um tempinho e eu queria, senhor presidente, se me permitir, eu vi pelo rádio agora, há poucos instantes, as palavras do nosso nobre senador Chico Rodrigues, de Roraima. E ele falava naquele instante, eu vi isso rapidamente, da criação de uma Guarda Nacional. Realmente, o nosso país, dos últimos anos, pela crise que eu me referi aqui, do Estado, o Estado Nacional, o Estado Federado, problemas dos municípios, nós temos visto e assistido como esse, que foi encerrado ontem, um ciclo de amotinamento, de quebra dos princípios democráticos, da ordem, da justiça, da disciplina e, sobretudo, da hierarquia. E sempre, nesses casos de emergência, são convocadas as Forças Armadas, especificamente o Exército. E, constitucionalmente, isso não é uma tarefa, não é uma obrigação que está se repetindo
Aquela intervenção do Rio, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, foi simbólica para uma reflexão profunda daqueles que são responsáveis pelo Estado Nacional, pelo Estado brasileiro, pelo cumprimento da Constituição. E eu vi naquelas palavras que eu também já tinha discutido essa matéria com alguns colegas, independentemente do parlamento, e eu, na qualidade de senador, não, mas como servidor público. Eu vejo que chegou o momento de nós termos uma força nacional. E naquele momento eu dizia, olha, está tudo para se criar, porque eu vejo os egressos que saem das Forças Armadas após o engajamento de 7 a 8 anos, eu vejo nisso uma preparação do jovem para integrar a Força Nacional ou a Guarda Nacional. Quer dizer, o soldado que vai servir a pátria na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, aos 18 anos e sai aos 26, no meu entendimento, esse jovem que passou 7, 8 anos na caserna está preparado para integrar uma Força Nacional, uma Guarda Nacional. Ou seja, nós temos caminhos. E ele aqui fez um apelo a nós outros senadores, que refletíssemos sobre isso. Eu creio que é, inexoravelmente, uma proposta que tem consistência, uma proposta que vem ao encontro de um quadro preocupante na vida nacional e na Constituição do próprio Estado brasileiro, no aparelho do Estado Nacional, sobretudo voltado para a segurança pública. Creio que, em se repetindo constantemente, não diria anualmente, mas às vezes 2 vezes por ano, o Exército, aliás, as Forças Armadas, e é o Exército que tem que estar presente com grande capilaridade em todo o território nacional, é quem cumpre essa missão, um verdadeiro desvirtuamento da sua atividade constitucional. Por isso, eu creio que a proposição do senador Francisco Rodrigues, nosso Chico Rodrigues, de Roraima, é consistente, é plausível. No meu entendimento, nós devemos nos debruçar sobre aquela proposição do nosso querido e estimado senador por Roraima, Francisco Rodrigues. Esse é me antecipando a conclamação que ele fez a todas as senadoras e senadores desta casa. Eu me antecipo, me solidarizando com ele, com a proposta dele, que, no meu entendimento, ela é exequível e fundamental para o nosso país. Era esse, senhor presidente, as nossas considerações finais. E agradeço a atenção e consideração que nos dispensou nesse nosso pronunciamento. Muito bem, senador Elmano.